Olá a todos, dando continuidade à capacitação do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental de Campo Grande, PDDUA, falaremos sobre os instrumentos de proteção cultural. Os instrumentos de proteção cultural estão previstos na Lei Complementar nº 341 de 4 de dezembro de 2018, que é o PDDUA, em conformidade com a legislação federal, estadual e municipal. Isto está previsto no artigo 134. Para entendermos melhor, vamos conceituar os instrumentos de proteção cultural. Instrumentos são instrumentos que sejam aptos a contribuir com a proteção e preservação dos bens culturais em nosso país. Independentemente de tratar de bem público ou privado, os bens culturais são considerados pela doutrina mais moderna como sendo bens de interesse público, em razão da relevância de sua preservação para a fruição das presentes e futuras gerações. O que é patrimônio cultural, na verdade? Isso já foi dito anteriormente, mas só para revisar, são todos os bens de natureza material ou imaterial de importância reconhecida que fazem parte e formam a identidade histórica de diferentes grupos sociais. Alguns elementos de referências do patrimônio cultural são as edificações, monumentos em ambiência, paisagens e sítios, áreas remanescentes quilombolas, comunidades indígenas, bens arqueológicos, manifestações e práticas que confiram identidade ao espaço. Podemos dizer, como exemplo, o patrimônio material em Campo Grande é a Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, o prédio do Correios e Telégrafos, o monumento do Obelisco, a Casa Arnaldo Estevam de Figueiredo. Dentre os patrimônios materiais podemos citar a Feira Central, o Tereré e o Sobá. Dando continuidade, são instrumentos de proteção cultural, já que nós falamos da conceituação. São instrumentos o tombamento, o inventário do patrimônio cultural, o registro das áreas de proteção cultural e territórios de interesse de cultura, o registro do patrimônio imaterial, levantamento e cadastro arqueológico do município, termos de compromisso de proteção cultural. O que é o tombamento? É um ato administrativo realizado pelo poder público nos níveis federal, estadual ou municipal, por iniciativa de qualquer cidadão ou instituição pública. O objetivo é preservar bens de valor histórico, cultural, arquitetônico, ambiental e também de valor afetivo para a população, impedindo a sua destruição e ou descaracterização. Inventário do patrimônio cultural. Os inventários são instrumentos de preservação que buscam identificar as diversas manifestações culturais e bens de interesse de preservação, de natureza imaterial e material, com o objetivo principal de compor um banco de dados que possibilite a valorização e salvaguarda, planejamento e pesquisa, conhecimento de potencialidades e educação patrimonial. Registro das áreas de proteção cultural e território de interesse da cultura e registro do patrimônio imaterial. O registro é a identificação e a valorização do bem intangível, por meio de documentação e acompanhamento, e da percepção do passado e presente de manifestações artístico-culturais. Exemplo, comemorações de grupos folclóricos e os movimentos negros e de direito indígena. Levantamento arqueológico. Identificação e levantamento de locais onde houve, no passado, alguma ocupação humana, em que se buscam vestígios de objetos e ou materiais, como instrumentos de trabalho, construções, moedas, entre muitas outras, relativos à caracterização do agrupamento que se instalou naquele local, identificado como sítio arqueológico. Termo de compromisso de proteção cultural. É um documento firmado entre a administração pública municipal e o empreendedor para estabelecer os incentivos por meio de descontos no pagamento de IPTU, aplicados aos imóveis listados nos anexos 12.1, 12.2 e 12.3 do PDDUA. E também pode ser um documento firmado entre a administração pública municipal e o empreendedor, contendo as obrigações e o potencial construtivo referente à transferência do direito de construir,
utilizado no imóvel ou a ser transferido mediante escritura pública, que será averbado nas respectivas matrículas imobiliárias junto ao cartório de registro de imóveis. Todos esses instrumentos normatizam uma série de mecanismos e procedimentos para a institucionalização e gestão adequada das políticas de proteção do patrimônio cultural. Serão regulamentadas por ato do Poder Executivo em até 6 anos, contados da vigência do PDD-UA, e ouvido o Conselho Municipal de Políticas Culturais. Dando continuidade, falaremos agora sobre os instrumentos de regulação urbanística e/ou edilícia. Instrumentos de regulação urbanística e/ou edilícia. Previsto no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental de Campo Grande, em conformidade com a legislação federal, estadual e municipal, estabelecido no seu artigo 139. Esses instrumentos são Lei de Ordenamento do Uso e Ocupação do Solo, Código de Obras e Edificações, Código de Polícia Administrativa, Termo de Compromisso Urbanístico para Impacto de Vizinhança, Termo de Compromisso Urbanístico para Taxa de Ocupação, Guia de Diretrizes Urbanísticas, Guia de Diretrizes de Restauro, Guia de Diretrizes em Área Rural, Estudo de Impacto de Vizinhança. Lei de Ordenamento do Uso e da Ocupação do Solo, conhecida como LOUS. A LOUS institui as normas gerais para o desenvolvimento da cidade, reunindo os princípios, regras e orientações para a implantação de empreendimentos e/ou atividades, atendendo às diretrizes e o modelo físico-territorial estabelecidos no PDD-UA. É a lei que concretiza a utilização e ocupação do espaço urbano, com o objetivo maior de garantir o desenvolvimento da cidade de forma equilibrada e sustentada. O outro instrumento, Código de Obras e Edificações, dispõe sobre as regras gerais e específicas a serem obedecidas no projeto, licenciamento, manutenção e utilização de obras e edificações, definindo como devem ser executadas, devendo por meio de normas técnicas assegurar com isso o conforto, salubridade, acessibilidade e sustentabilidade ambiental. O Código de Polícia Administrativo, também conhecido como Código de Postura, é a legislação que estabelece normas de poder de polícia administrativa do município, para disciplinar o exercício das liberdades públicas, assegure o gozo pleno dos direitos individuais e coletivos e a defesa de interesses legítimos, e regule a prática dos atos em função do interesse da coletividade na cidade. Regula a utilização e ocupação dos logadouros públicos, ao trânsito público, o mobiliário urbano, a higiene das vias e logradouros, a poluição ambiental, sonora e visual, e o funcionamento dos empreendimentos e atividades, como feiras livres, mercados, parques e entre outros. Termo de Compromisso Urbanístico para Impacto de Vizinhança. É o documento firmado entre a administração municipal e o empreendedor, no qual este se compromete a executar as medidas para mitigação, compensação ou potencialização dos impactos de vizinhança produzidos por um empreendimento e/ou atividade. Termo de Compromisso Urbanístico para a Taxa de Ocupação. É o documento firmado entre a administração municipal e o empreendedor, no qual estabelece os critérios de compensações para a alteração da taxa de ocupação de um empreendimento. Guia de Diretrizes Urbanísticas. É o documento expedido pela administração municipal que fornece diretrizes à luz da legislação vigente sobre o ordenamento do uso e da ocupação do solo, os critérios gerais para a localização de projetos de empreendimentos especiais e licenciamento de atividades em conformidade com a compatibilidade locacional e, quando couber, indicará as obras e equipamentos necessários à adequação do empreendimento urbano ao local. Guia de Diretrizes de Restauro. É o documento expedido pela administração municipal que fornece diretrizes à luz da legislação vigente, dispondo sobre critérios que devem ser obedecidos quanto à preservação, conservação e manutenção de imóveis que integram as zonas especiais de interesse cultural, ZEIC 1, 2 e 3, visando a evitar a perda ou o desaparecimento das características que lhes conferem peculiaridade. E, quando couber, indicará os elementos arquitetônicos indispensáveis ao restauro do bem e o seu entorno.
Guia de Diretrizes em Área Rural. É o documento expedido pela administração municipal que fornece diretrizes à luz da legislação vigente sobre acessos, dimensões de lotes, infraestrutura e, quando couber, indicará as obras e equipamentos necessários de adequação do empreendimento rural ao local. Estudo de Impacto de Vizinhança, conhecido como EIV. Instrumento obrigatório que é previsto no PDD-UA, que estabelece, como etapa prévia ao licenciamento de construção, reforma ou funcionamento de empreendimentos ou atividades causadoras de impactos ambientais, culturais, urbanos e socioeconômicos de vizinhança, medidas para mitigação, compensação ou potencialização dos impactos produzidos. Todos esses instrumentos que acabamos de ver estabelecem uma regulação, uma norma e um procedimento para ordenamento e gestão do uso e ocupação do solo e das edificações. Eles serão regulamentados por ato do Poder Executivo Municipal em lei específica, quando for o caso, num prazo de 24 meses contados da vigência do PDD-UA. Encerramos aqui a nossa fala e agradecemos a atenção de todos. Pedimos a vocês que no próxima aula, no dia 1º de março, participem também e curtam o nosso vídeo. Dia 1º de março falaremos sobre os instrumentos de gestão ambiental.